Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Papo Milionário, tem uma pessoa extraordinária. Vocês vão gostar do assunto de hoje, que iremos falar aqui. Mas antes de falar dessa pessoa, gostaria que vocês pudessem curtir, comentar, compartilhe muito esse vídeo, que muitas pessoas serão impactadas hoje. Vai ser um assunto de extrema relevância para vocês. Essa pessoa é mentora, é da neurociência, é especialista nesse assunto, em comportamento, engenharia da rotina. Ela está impactando muitas mulheres. E com ela está aqui do nosso lado Ana Lu. Ana Lu, não é isso? Olá, prazer, gente. Eu sou Ana Lu Fritz, sou mentora em comportamento feminino e engenharia da rotina. Antes de qualquer método, né? Eu sou mulher, eu sou mãe e eu já estive em situação de névoa mental. E, através disso, eu comecei a pesquisar, a estudar, a escrever. E Ana Lu, a gente gostaria de saber quem é a Ana Lu? Essa mulher que está transformando tantas mulheres, onde passa. E quando começou tudo isso? Então, eu já estive em ambiente, né, de viver, em situação de viver sobrecarregada mentalmente. E, através disso, eu comecei a estudar sobre mentes. E aprendi, consegui sair de um contexto turbulento e consegui reconstruir minha vida. E decidi que eu precisava ensinar isso. Que a transformação não podia ficar só para mim. Eu imagino, hoje chega para mim, né, muitas mulheres com um contexto de sobrecarga mental muito forte, muito grande. Mulheres que não sonham mais, que não se encontram mais, que perdeu a conexão consigo mesma. E é isso que eu ajudo as mulheres a retornar para si, a começar a tomar decisões com clareza, aprender. E como você descreve hoje você, Ana Lu? Como profissional, Como uma profissional, como um ser humano? Então, o meu propósito hoje é realmente impactar vidas, é ajudar mulheres a reprogramar mentes, reprogramar comportamentos, reprogramar hábitos e fazendo com que elas tenham uma mudança significativa de vida, que elas consigam se entender, entender o cenário, decidir de forma consciente e voltar a sonhar, voltar a ter objetivos e a conquistá-los, a começar e continuar a criar constância. E em falar em constância, Ana Lu, você sempre foi constante? Claro que não, a gente aprende. A maneira mais dolorosa de aprender é sofrendo, né? Então, eu estou em evolução constante. Eu sempre falo isso, né? A água que corre no rio nunca vai ser a mesma. Então, quem me conheceu há um mês atrás, eu não sou a mesma pessoa. Quem me conheceu há um ano, muito menos. 5, nem se fale. Então, eu tive que ajustar muitas coisas na minha vida. Pelo contrário, eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem muito bagunceira também. Eu focava a minha energia, a minha mente em outras coisas. Sempre gostei de estudar. Mas nunca gostei de arrumar roupa, por exemplo. Então, cada um tem, né, tem os seus, as suas dificuldades. Então, nem sempre eu fui constante. Eu tive que aprender a necessidade de ser constante e entender o porquê para eu começar a executar na minha vida. E teve um momento, Ana Lu, que você pensou bem assim, agora eu tenho que mudar. Porque muitas das vezes, vamos supor, na comunicação entre mulheres, né?
Mas a maior parte das pessoas procrastinam demais, vamos supor assim. Sim. E às vezes elas querem alcançar seus sonhos ou alguma coisa, mas não conseguem. E o que te fez você mudar? Mudar, eu quero mudar todo dia, eu quero melhorar um pouco. Se eu tiver sem fazer alguma coisa para a minha própria evolução, que seja espiritual, mental, como pessoal, tá errado. Cada dia a gente tem que melhorar um pouquinho, né? Isso tem que se tornar hábito na vida da gente se a gente quiser resultado diferente. Porque se eu quiser a mesma coisa, eu posso continuar sendo a mesma coisa. Eu não quero. Cada dia eu quero uma coisa nova, eu quero crescer. Né? Então, eu preciso melhorar todos os dias um pouco. A procrastinação é um pouco emocional, né? Todo mundo procrastina em alguma coisa. Só que você precisa priorizar algumas coisas na sua vida. E é isso que faz a diferença. O que você tem a dizer, Ana Lu, das mulheres muito aceleradas? Olha, eu posso falar com propriedade isso, tá? Porque quando você tá no automático, é aí que aparece, né? A mulher acelerada, porque ela tá sobrecarregada. Ela tá ali vivendo aquela rotina, fazendo tudo para todo mundo, pro trabalho, pro marido, pros filhos, para fulano, para Beltrano, menos para ela. E é aí também que mora a virada de chave. Que a mulher ela precisa entender que autocuidado não é só skincare. Autocuidado é cuidar de si mesma. É presença real. De que adianta ela estar fazendo tudo ao mesmo tempo e se perder de si mesma? E é o que a sobrecarga ela traz. O estresse crônico ela faz com a mulher. Justamente isso, ela faz o mais urgente, porque ela está no automático. O nosso cérebro ele é extremamente inteligente, ele começa a economizar energia. Então, quando você está no automatismo, ela esquece dela. E aí, uma coisa vai puxando a outra e vai acarretando coisas. E quando ela vê, ela já se encontra num quadro clínico. E a mulher tem essa, vamos dizer assim, esse dom, essa habilidade de lidar com muitas coisas. Só que isso acaba atrapalhando a vida da mulher, é isso? Então, a mulher ela tem muitas responsabilidades de mulher que não tem como, né, deixar de exercer, mas ela acumula funções, né, como profissionais, sendo mãe e tudo. E a gente dá conta, só que a gente precisa direcionar energia e tempo. É por isso que eu falo muito sobre a engenharia da rotina. As coisas precisam estar encaixadas. A gente precisa ter uma rotina, mas também tem que saber o momento de se priorizar. Porque para eu entregar o meu melhor no meu trabalho, para eu entregar o meu melhor na minha faculdade, para eu entregar o meu melhor para os meus filhos, eu preciso estar bem. Porque senão nada faz sentido. E na sua percepção, Ana Lu, por que as mulheres hoje, né, no século que a gente vive tão acelerada? Então, por conta do que eu falei, né? Além da função da mulher, ela vai acumulando funções. Hoje a mulher ela ocupa qualquer espaço, o que antigamente era muito difícil. E cada vez mais ela descobre que ela tem capacidade, né? Que ela é protagonista da história dela e quer cada vez mais alçar voos maiores. Então a gente vai acumulando função, basicamente. E só que a gente precisa fazer isso de forma que não acumule culpa. Que você precisa de ter uma entrega real, senão não faz sentido você fazer tudo. E o que acontece? Agora eu vou explicar de uma forma um pouco mais dentro da neurociência, né? Nós temos duas estruturas fundamentais na nossa cabeça, né? O córtex pré-frontal e o sistema límbico. Duas estruturas para nesse caso que eu vou falar, né? O córtex, ele é como se fosse o CEO da cabeça, do corpo, da vida, né? do ser humano. Ele é responsável por planejamento, por decisões, por comportamento.
O sistema límbico, ele já é responsável por emoções, por sensações, frio, quente, fome, sede, emoções Que é a parte de mais medo, é mais atrás. interna. Porque aqui o córtex, ele manda em tudo. Uhum. O sistema límbico, ele está justamente no meio, aqui acima do tronco cefálico. E ali vai ter a amígdala, vai ter o hipotálamo. O hipotálamo, ele manda na amígdala basicamente assim. É como se o hipotálamo fosse o gerente da nossa cabeça. E aí, o que acontece? Quando você está num cenário normal, as decisões chegam para o córtex fala assim, olha, vou ver, quero, não quero, sim, pode fazer. Vai para o hipotálamo vai, manda executar, vai e recebe o comando. Quando você começa a fazer as coisas repetidamente, esse comando ele para de chegar no córtex, porque se torna automático, né? E aí, estou explicando bem de forma mais grosseira, né? Porque tem muitas estruturas envolvidas, mas o automatismo ele fica ali no sistema límbico e não manda mais mensagem. E você vai repetindo aquilo sem perceber. Um exemplo é quando você está indo, você faz o mesmo caminho todo dia dirigindo. Todos os dias. Você sai de casa, passa na padaria, vai para o serviço. Chegou no serviço e tal, você pega o carro e volta. Quando você tiver em um ambiente, um momento que você está numa névoa mental, você vai seguir, você pode estar indo para outro lugar. Se você estiver saindo de casa, você vai chegar no seu trabalho. Por quê? Piloto automático. Porque não chegou a informação no córtex. Você está fazendo outra coisa ali, que você está tão cheio de coisa na cabeça, que você vai no automático, porque o caminho é mais fácil. Então, o nosso cérebro ele vai fazer o mais fácil, ele economiza energia, porque você está sobrecarregado. Então, você não vai ter energia para pensar em uma coisa diferente. Você vai ficar naquele limbo ali, naquele flow eterno. E quando isso começa a afetar os hormônios? Afeta os hormônios? Quando a pessoa está nesse estado acelerado, as coisas meio no automático. Então, a mulher ela é um ser assim maravilhoso, né? E nós somos seres maravilhosos, porque todo mundo é cíclico, mas a mulher ela tem um ciclo mensal, né? E isso influencia absurdamente. Quando fala de neuroendocrinologia, né? As pessoas falam assim, o que é isso? É justamente porque o nosso corpo ele está mandando mensagem para o nosso cérebro o tempo inteiro, nosso cérebro ele está mandando mensagem para o corpo o tempo inteiro. E como que isso acontece? Por neurotransmissores, por hormônios. Os neurônios, né, levam as mensagens. A gente tem neurônio em todos os lugares, não é só na cabeça. A gente tem neurônio na mão, a gente tem neurônio nos músculos. Então, eles se conversam o tempo todo e influencia absurdamente, né? A mulher ela não tem como ter atitudes lineares, ela não tem como ter uma carga energética linear, porque nós somos uma montanha-russa. Então, a gente precisa, primeiro, entender para depois você trabalhar dentro das possibilidades de acordo com seus picos hormonais. Normalmente, né? A mulher ela tem, são basicamente 4 fases. É a fase maravilhosa da vida, que é a fase menstrual, né? Que a mulher sofre, sente dor e tudo. Gente, não adianta. Não adianta você querer que a mulher entregue o mesmo que ela vai entregar em outra fase, onde ela está com um pico de estrogênio lá em cima. Então, depois vem a proliferativa, né, que começa a melhorar. A mulher, para ser sua menstruação ali, ela entra na fase onde o estrogênio começa a subir. O estrogênio, ele aumenta a qualidade de sinapses, né, que são as conexões de neurônios. De aprendizados? Sinapse é qualquer circuito de neurônio. Então, ela aumenta a comunicação desses hormônios. O estrogênio ele facilita isso. Então, a mulher já começa ali a ficar mais produtiva, mais atenciosa, mais calma. Depois já vem aquela fase que realmente é a fase maravilhosa, que a gente está se sentindo
dona do universo, linda, maravilhosa. Você pode entregar qualquer coisa ali que a mulher vai fazer, que é a fase ovulatória, né? Que os hormônios estão lá em cima. Estrogênio, progesterona. Não sabia disso, não? Sim. Então esse é o momento para ganhar ela, né? Os inteligentes, eu já tô... Olha, gente, isso aqui, tá o ouro é conteúdo de mentoria premium. Por quê? O homem... Muita gente fala assim, fica com frescuragem, não sei se você já ouviu, não vou falar. Mas alguém de TPM, você já percebeu como que a pessoa fica? Pois é. Isso é neurobiologia. Isso é biologia, né? A mulher, quando ela tá nessa fase que a gente chama de... Nossa, deu fase lútea. A fase lútea, ela... Não adianta você querer que ela faz nada, porque ela não tem pico hormonal. Ela tá com os hormônios tudo baixo, ela fica inchada, ela fica com dor, ela fica sem criatividade, fica sem paciência, não é a melhor hora para tomar decisão de nada. Então, homens, por favor, compra o chocolatinho, né? Melhora ali, ajuda na questão da comunicação ali, da mulher acalmar mesmo a fera, porque isso é biologia, isso é fisiologia, na verdade. Agora uma dúvida. Não é invenção. Agora uma dúvida. Por que toda vez que a mulher entra nesse ciclo, sente aquela vontade de chocolate? Por quê? Tem algum mistério aí? Olha, tem muito a ver com essa questão, né? Neuroendócrina. Por quê? São emoções, são sensações ali. Se o mesmo local que controla a raiva, controla fome, controla vício, controla vontade de comer doce, é melhor você trazer o chocolatezinho, né? Porque aí o nosso sistema límbico ele vai entender assim, olha, tá me favorecendo. Então vai diminuir a raiva automaticamente. Porque se tá interligado ali, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar vício bom de vício ruim. E emoção, tá tudo no mesmo local, o controle. Então, se você tá ali dando uma açuquinha, né? Que o cérebro, ele usa o açúcar como fonte energética suprema, ele só usa o açúcar, né? A não ser em casos extraordinários, ele vai trabalhar melhor e realmente vai amenizar. Gostaria de saber as questões que muitas vezes a mulher se sente muito cansada. Por conta da queda hormonal. Como eu falei, na fase lútea, que é que precede a menstruação, a mulher vai estar inchada por conta da queda hormonal mesmo. Ela vem de um pico, é muito incrível, né? Porque a fase ovulatória, ela tá brilhando, maravilhosa, porque a testosterona da mulher aparece, o estrogênio tá lá em cima, então ela tá criativa, ela tá proativa. Aí, do nada, cai. Por quê? O nosso corpo, o nosso sistema reprodutor, ele foi feito para reproduzir. E seria esse exato momento onde ocorreria a fecundação. Como não ocorre, o nosso corpo, o nosso útero, ele precisa descamar. Então, cai o hormônio e aí começa a destruir a camada interna do útero para gerar o sangramento. Então, e dá para a mulher ser produtiva mesmo nesses tempos? Acho que não, né? Por isso que eu trabalho com engenharia de rotina. Porque a gente usa justamente esses pontos para ajustar a produtividade dela. Porque ela consegue fazer algumas coisas, óbvio, mas ela não adianta eu querer mandar ela escrever um livro, fazer uma atividade nova, alguma coisa assim, né? Porque ela não está com pico de criatividade. Ela está com energia baixa, então ela precisa fazer alguma coisa que ela já tem costume, alguma coisa que já estava programado, uma coisa mais simples, justamente para ter menos gasto energético. Ah, bacana. Olha, tá vendo aí, gente? Esse conteúdo é um conteúdo raro, hein? O que você diz, Ana Lu, das mulheres que muitas das vezes não sabem se organizar? Elas querem se organizar, mas não sabem como. Primeira coisa, me segue no Instagram, @souanalufritz. Acompanhe os meus conteúdos
clica na bio que tem muita informação lá sobre a mentoria e eu posso te ajudar. Primeiro passo é justamente se entender, né? Eu uso uma frase que eu aprendi com meu mentor, que é: conhece-te, domina-te, transforma-te. Não tem como você transformar o que você não sabe. A gente sabe que você tem uma mentoria e elas são para quais mulheres? Para mulheres sobrecarregadas, para mulheres exaustas, para mulheres que se perderam e não sabem, talvez, mas vão descobrir agora que estão perdidas, de si mesma. E mulheres que querem voltar a sonhar, querem voltar a planejar, querem mudar, que tem a decisão nesse momento de mudança de comportamento, de mudança de vida. Porque automaticamente vai criar oportunidades na vida dela, vai criar ambientes favoráveis para ela. E nós somos imãs do que a gente faz na nossa vida, né? Então, se você organiza mente, o externo, ele acompanha. A gente gostaria de saber também qual tipo de mulheres que hoje fazem a mentoria com você. Por exemplo, uma mulher que quer cursar um concurso público, que muitas vezes não tem aquela, vamos supor assim, aquela concentração, né? Ou quer desenvolver um estudo, uma linha de estudo. Como é tudo isso? Então, basicamente, a primeira fase é um destrave, né, mental. Para mulheres que realmente se perderam de si, mas é aplicável a qualquer área. Qualquer área? A qualquer área que a mulher quiser se expandir, né? Desde rotinas simples a metas, a objetivos, porque eu sempre falo de tripé da alta performance, né? Que tem que estar em alinhamento. E quando você consegue alinhar isso, que é corpo, mente e espírito, você consegue conquistar qualquer coisa. E usando, né, as estratégias que eu criei, as ferramentas que eu criei, os materiais complementares, você consegue colocar isso em prática de acordo com a realidade de cada uma. Entendeu? Porque nós somos seres únicos e individuais. Não tem como eu aplicar a minha rotina em outra pessoa. Tem como eu aplicar estratégias. E ela adequar aos objetivos dela. E, inclusive, algumas mulheres hoje nem sonham mais, né? Nem têm metas, nem traçam metas. Esses dias uma mentorada minha, eu perguntei qual era a meta dela para esse ano. Ela falou, perder 20 quilos. Eu falei, mas como? Eu não sei. Aí ela chutou uma meta, né? Meta ela precisa ser alcançável. Ou, a não ser que ela tivesse já tudo alinhado ali. Porque primeiro a gente faz uma meta, depois a gente faz uma meta maior, depois você vai ajustando. Mas é voltar a sonhar mesmo, a se reencontrar. Que é a parte mais difícil. E depois que você se reencontra, aí muda tudo. Tem algum sinal que as mulheres conseguem ver nelas, que elas precisam hoje destravar nessas áreas? Cansaço, procrastinação, falta de foco, começar e não conseguir continuar, né? A falta de constância. Tá sobrecarregada, né? Começar a querer fazer as coisas e esquecer o que você estava fazendo. Isso aí é o sinal muito nítido de sobrecarga mental, de estresse crônico. E o que você mais observa nas suas alunas dentro desse processo? É um processo, né? Você falou, 30 dias, é isso? Isso. A mentoria Código da Constância, ela basicamente são 30 dias, né, de acompanhamento, de suporte. E são 3 aulas. Falo primeiro sobre o neuroclima, depois sobre micro-recompensas e depois sobre reprogramação mental. Porque a gente precisa preparar a pessoa para, depois que ela entender o porquê, ela começar a executar. E aí eu criei um aplicativo, né? Já tem as aulas vão continuar nesse aplicativo e a pessoa consegue ter acesso por 6 meses a essas aulas.
E tem alguma mentira que muitas das vezes as pessoas acreditam e que na sua mentoria desarma totalmente? Constância não é força. Constância é estratégia. Outra coisa, a gente gosta muito de criar historinha, né? Todo mundo gosta de criar historinha. E muitas vezes a gente acha que um errinho que eu digo, vou dar o exemplo mais óbvio, um docinho fora da dieta vai me dar desculpa, vai me dar motivo para eu continuar comendo um caminhão de doce. E não é assim. O que as pessoas se perdem é porque elas querem usar a lei do tudo ou nada para tudo. E não é assim. Você tem que ter escolhas conscientes. Você saber que você pode, tendo disciplina nos outros dias, você comer um docinho fora da dieta, não vai te matar, não vai te envenenar e não vai te tirar do status de atleta, por exemplo. Você vai comer o doce e vai voltar normal, vida que segue, acabou e pronto. E Ana Lu, o que muda para as mentoradas logo nas primeiras semanas? Tem alguma Clareza. coisa mais específica? Clareza? Elas começam a conseguir tomar melhores decisões, né? Porque elas começam a se entender. Quando você tem clareza no que está acontecendo, no seu cenário, no seu ciclo, no seu estado de espírito, você consegue tomar decisões mais conscientes em qualquer âmbito. Acredita que muitas das vezes as mulheres tentam sozinhas e acabam assim desistindo? Com certeza. É por isso que eu criei a mentoria. Além da mentoria, né, eu escrevi o Código Ana Lu, a neurociência da rotina produtiva, que é o meu livro, que está em pré-venda para publicação. E ele é realmente um código. Só que ele tem 17 capítulos. Então eu falei, gente, vou criar uma mentoria para eu pegar na mão e ajudar. Porque muitas mulheres, elas começam e não continuam. E aí começa a se culpar. Às vezes ela está ali com uma queda hormonal e ela não sabe disso, ela acha que ela não é capaz. Ou às vezes trata-se uma meta inalcançável naquele momento, não com tempo determinado, né? Não de forma assertiva. E é por isso que tem estratégias para você continuar. E muitas coisas a mulher ela não tem consciência. E quando você não tem o conhecimento daquilo, fica mais difícil de você entender. Verdade. É por isso que precisa de uma mentora, né? Para ajudar, auxiliar mesmo a galgar os passos da mudança. E auxiliar na questão da aplicabilidade na rotina, no dia a dia mesmo. Tem mulheres, às vezes, que não entendem essa questão da mentora. O processo da mentora é fundamental. Que ela vai, como você falou, vai segurar na mão, né, e vai te levar a lugares aonde ela não conseguiria ir. Né? E qual conselho você daria, muitas vezes, da mulher que ela acha que ela vai conseguir sozinha? Muitas das vezes ela se mostra muito forte, mas, na verdade, ela está precisando de ajuda. Então. Só que ela não está percebendo isso. Quem vai sozinho demora mais, né? Bate cabeça. Foi assim que eu aprendi. E eu decidi ensinar justamente para não terem as mesmas dores que eu tive, para não precisar passar pelos mesmos processos que eu passei. Então, o caminho já está trilhado, né? Já está descrito. E é muito mais fácil ensinar a pessoa tomar consciência do que, de fato, acontece errando do que errado. Tenho certeza que não vão querer, né? Ser forte é muito importante, mas é muito melhor você ter clareza, você trilhar o caminho com leveza, do que sendo forte. E a sua mentoria, ela fala mais sobre aprender ou desaprender, Ana Lu? Então,
Excelente pergunta. Muito bem. Vou usar uma associação à porta, né? Algumas portas precisam serem fechadas para que outras possam ser abertas. Então, você precisa desligar alguns padrões mentais para você passar a ter outros padrões mentais melhores. Que no caso é ressignificar as coisas, trocar os lugares. Justamente por isso que eu falo reprogramação mental. Que o nosso cérebro, ele é tão incrível, nosso sistema nervoso, que ele tem exatamente uma coisa chamada neuroplasticidade, que é o que nos dá a condição de aprender, de reaprender, de aprender, adaptar e reaprender, de criar, aprender coisas novas. Todo hábito é executável, é aprendível. Hábito você desenvolve. Ninguém nasceu dotado de hábito. Você cria hábitos. Então, você pode trocar um hábito ruim por um hábito bom. Hoje, você troca um e vai executando, depois você começa a inserir outro e vai inserindo outro. Quando você percebe, você já é outra pessoa. E hoje, Ana Lu, o que você ensina que vai contra esse senso comum da produtividade? E justamente produtividade não é fazer mais, é fazer com coerência, com clareza e ter constância naquilo ali que você faz, fazer com uma presença real no que você está fazendo. Não fazer 300 mil coisas mais, mas fazer de fato alguma coisa, de forma presente, depositando energia ali. Já teve alguma situação de alguma aluna que transformou e você sentiu bem assim que ficou muito feliz por tudo isso? Teve aquele feedback que te emocionou? Olha, todo o feedback é incrível, assim, desde a primeira call, né, que eu faço o diagnóstico, para eu conhecer a pessoa, para eu conhecer a rotina, o que ela precisa mudar, o que está travando ela de fato, né? Para ter aquela conexão mesmo. Uma coisa que demanda muita energia minha também. E eu entrego o melhor, por isso que é uma mentoria muito próxima. Então, toda troca assim, é maravilhosa. A mulher terminar ali aquela call e mandar assim, olha, só de falar com você eu já tô melhor hoje, eu já consigo ver o que eu preciso mudar, eu já preciso ver o que eu preciso fazer em tal coisa, eu já consegui me enxergar em tudo que você falou. Parece que realmente estava falando ali, estava ensaiado para mim. E essa troca é muito incrível, porque o meu propósito justamente é ajudar mulheres a se ressignificar, a se internalizar mesmo. Identificar ali o que precisa de mudança. Que seja na rotina, que seja na carreira, que seja como mãe, como esposa. Então, isso nada paga isso, é valioso. Isso é muito valioso. Né? É gratificante. Totalmente. Você está, de alguma forma, ajudando as mulheres a poder se desenvolverem. E qual... Pode falar. Porque eu já estive, né, em uma situação de sobrecarga. E eu sei o quanto é desgastante, o quanto é pesado isso. Então, quando a mulher está no automatismo ali, ela não sabe que ela precisa de ajuda, muitas vezes. Como funcionária pública há tanto tempo, né, eu vivi muitos cenários complexos de mentalidade, de humanidade mesmo. Né? Então, eu vi muitas coisas, eu vi muitas situações ocorrerem. E hoje eu paro para analisar isso. Então, muitas vezes a mulher ela tem uma dependência emocional em alguma coisa ou em alguém e ela não sabe disso, ela se nega, ela começa a se culpar, a falar assim, não, mas eu que sou errada, eu que tinha que ter feito alguma coisa melhor, o que ele pediu,
Ou que seja com amizade, também acontece muito, né? De sobrecarga. Às vezes tem aquela pessoa pesada que fica ali, tudo que você faz ela quer fazer igual, tudo que você fala ela critica, ou critica demais os outros. Eu já corro. Hoje eu já consigo identificar isso e eu não fico perto. Por quê? Lembra da ambiência que eu falei? Influencia. E começa a personificar aquilo na sua cabeça. Você começa a absorver aquele tipo de comportamento e acaba que você começa a repetir comportamento. E a mesma coisa ocorre com a mulher nesse contexto. Ela perde. Lembra do sistema límbico? Uhum. Que não manda informação para o córtex? Ela perde o senso de decisão. E fica tudo só no automático. Fica no automático, aí ela começa a se autocriticar, a se autoculpar. Tudo ela leva para si. Por isso que ela acaba se tornando uma pessoa sobrecarregada. Mas eu existo justamente para falar: você não está sobrecarregada, você não é preguiçosa, você não é ruim, você só precisa de se entender, de clareza e de executar o que precisa fazer, né? Se moldar para transformar a realidade. Basicamente é isso. E, Ana Lu, quanto tempo a mulher precisa... Por exemplo, ela começou hoje numa mentoria. Quanto tempo para ela sentir os primeiros passos assim, dessa transformação? Então, como é muito prática, é o que eu falei, né? Da primeira call diagnóstico, ela já consegue sentir uma diferença significativa e já começar a mudar algumas coisas na vida dela. Tem um e-book no meu Instagram, tá no link da bio, podem clicar lá, que é 15 minutos para reprogramar o seu cérebro. Basicamente, você identifica alguns pontos que precisam ser mudados, você escreve e você encontra uma forma de mudar. Aí tem lá 7 dias, continua, né? Falando, cada dia você faz uma microtarefa para reprogramar o seu cérebro. E com pequenas ações, você consegue construir novos hábitos. Hábitos geram comportamentos. Comportamentos geram hábitos. Pensamentos geram comportamentos. Tudo vem primeiro do pensamento, é isso? Sim. Depois entra no comportamento, depois vira um hábito. Sim. Então, essa reprogramação que você diz, ela vem já da raiz, né? Do pensamento ali. É isso? Exatamente, da mente? é uma reorganização mental mesmo, que, na verdade, ela vem ocorrendo, mas primeiro a mulher ela toma consciência do que ela precisa fazer. Tem uma outra frase também que eu gosto bastante, que é a seguinte: enquanto você não tornar as suas ações conscientes, o inconsciente dominará a sua vida. E a maior parte diz que 95% é inconsciente, né? Subconsciente. Sim. E 5% é o consciente nosso. Exatamente. Mas o que nos acalenta é que nós podemos mudar. A gente pode tornar as nossas ações conscientes. Um exemplo é você fazer cocriação, né, de cenários. Você visualizar antes de ter. Isso é bíblico, isso é neurociência, isso é física quântica. Então, você imagina um cenário que... se você imagina um cenário de desgraça, você vai ter um cenário de desgraça. Agora, se você imagina um cenário de abundância, de paz, de alegria, se você profetiza isso, né? Se você declara isso, se você fala isso, você vai ter como resultado o que você fala, o que você profetiza, o que você cria mentalmente. Alguns escritores falam, né, de mentalizar o seu sucesso, sempre. Por quê? O nosso subconsciente, ele não discerne o real do irreal. Então, ele vai criando aquilo ali, porque pensamento repetido, ele gera realidade. Gera realidade. Se você pensa, eu vou ser magro, eu vou treinar, eu vou emagrecer,
E você pensa isso todos os dias e você executa, você começa a trabalhar. Um dia por vez. Step by step. Passo a passo. Daqui 30 dias você está se tornando uma pessoa mais fitness, né? Mais saudável. Daqui 6 meses você já está virando atleta, está se comportando como atleta, está rejeitando bebida alcoólica, está bebendo água com gás, café sem açúcar. Por quê? Você gerou comportamento. Você cocriou, você começou a executar com uma microação, repetiu, criou um hábito. Verdade. Hábito vai criar comportamento. E comportamento gera mudança de cenário. Totalmente. Agora a gente gostaria de saber também sobre toda essa informação de ordem interna. O que é ordem interna na prática, Ana Lu? Então, volto no tripé, né? Que precisa estar alinhado, que é mente, corpo e espírito. A gente já falou bastante de mente. Corpo também citei alguns exemplos. E espírito, espiritualidade. É uma parte que muitas vezes a gente acaba deixando, né, de lado. E às vezes, e quando você não dedica um tempo para a sua espiritualidade, você acaba se perdendo. Lembra que eu falei que a gente é um imã, né? E aí você começa a atrair coisas ruins. Espiritualidade que eu falo é fé também, mas não só relacionado a Deus, né? Mas a se conectar com o seu espírito, que é o que vai fazer você gerar mudanças reais, você assumir de fato a sua consciência espiritual, sair um pouco do corpo, né, da matéria, e conseguir se conectar com a natureza, se conectar com a sua fé, que é de extrema importância para a regulação interna, no geral, porque ele está tudo alinhado, a mente, o corpo e o espírito. E eles precisam, eles estão interligados, eles coexistem no nosso corpo e eles precisam serem alimentados, serem cuidados. A gente gostaria de saber também quando a culpa ele sai do processo. Quando a mulher entende o processo de decisão consciente, que ela pode decidir. Um bom exemplo para isso é ler um livro. Hoje nós vivemos num mundo louco de pico infinito de dopamina, que as pessoas rolam o feed, nem sabe, ele vai mudando o circuito neural o tempo inteiro, você tendo o pico de dopamina. E aí você decide mudar. Fala, não quero mais ficar rolando feed de Instagram só para ver coisa, não. Eu quero começar a mudar isso. Vou começar a ler livro, vou começar a ler uma página. Ok. Você cria a disciplina de sair do Instagram e começar a ler livro. Você vai começar a criar uma mudança ali no desconforto, né? Porque prazer é antítese de disciplina. Quando você cria disciplina com o que você precisa criar, porque nós somos adultos, e quem faz o que quer é criança. Nem criança mimada que faz o que quer, né? Porque adulto faz o que precisa. Então, você cria uma disciplina ali e começa a repetir. E aí você vê que, em algum momento, você pode se dar o direito de pegar o celular e olhar o feed do Instagram e fazer alguma coisa. Isso se chama decisão consciente. E você só vai sair desse loop infinito de Instagram se você decidir ser disciplinado. Ser disciplinado não é gostoso, não é... Ai, que delícia eu sentar e estudar 2 horas. Talvez não... Para mim talvez para outra pessoa não é. Só que a disciplina, ela é construída no desconforto.
Senão não precisava de você ser disciplinado, era só ser motivado, estar alegre. Justamente. E o nosso cérebro, ele é rei em economizar energia. Ele não quer gastar energia para criar circuito neural novo. Quem vai mandar fazer isso? O córtex. Senão vai ficar tudo lá embaixo e vai tudo funcionar. Só que economizando energia. Basicamente é isso. E a disciplina, ela vem para desconstruir, para reestruturar esses circuitos. E o que você me diz da rotina feminina na questão dos ciclos? Ela precisa respeitar? Com certeza, né? É o que a gente falou lá atrás. Como a mulher ela é uma montanha-russa, ela precisa adequar a rotina de acordo com o ciclo dela. Não adianta ela exigir muito da criatividade dela se ela estiver na fase lútea, né? Que é a fase de abençoada da TPM. Ela não vai ter paciência. Outra coisa, não peça sua mulher para tomar decisão nessa época. Não peça, porque quando a gente está com um nível muito baixo hormonal, é pelo urgente. O cérebro ele vai optar pelo urgente ali. Ele vai falar, faz do jeito que você quiser. Não sei o quê. Por quê? O pico hormonal... o pico não. Ela tá com uma baixa hormonal. Ela não quer gastar criatividade, ela não quer fazer nada novo. Ela só quer manter. Só quer existir. Vamos entrar agora num bloco entre educação e saúde para as mulheres. A gente gostaria de saber o que é a educação e a saúde de verdade. Informação não gera mudança, né? O que vai gerar mudança é pegar essa informação e aplicar. Então, por isso que eu falo muito de educação em saúde, em neuroendocrinologia. A mulher ela precisa saber o que tem que mudar na vida dela. Porque sem saber, se eu não sei o que eu preciso mudar, não tem como mudar. E aquela coisa, né? Você falou sobre informação. Por que só informação não muda resultado? Porque a mulher precisa tomar uma decisão. Pegar a informação e usar. Só a informação pura não vai adiantar nada. E tem aquele momento, Ana Lu, que o corpo pede uma escuta de algo... Aí eu estou precisando mudar. Tem esse momento? Sim. Eu vou contar uma outra historinha agora. Imagina um copo quebrado. Um copo. Copinho tá com um trincadinho. E aí você continua bebendo café nele. Consegue tomar o café normal. Aí vem de novo, trinca mais um pedacinho do copo. Você vai continuar tomando café nele, né? Pois é. E aí, padrões repetidos ali, de bater na quina do copo, vai chegar um momento que ele vai quebrar. E esse é o estopim, né? E então, quando você identifica o padrão antes de chegar nesse estopim, você consegue pegar o copo, jogar ele fora, trocar o copo. Quando surgiu o Código Ana Lu? É o seu livro? É o meu livro. Fala um pouco sobre o seu livro. Então, o meu livro, ele nasceu, como eu disse, né, da minha rotina real, do meu desenvolvimento, de leitura de vários e vários livros. Eu desenvolvi o método porque eu decidi que eu precisava transferir o meu conhecimento e aplicar o conhecimento para que outras pessoas pudessem aplicar esse conhecimento. E aí é um misto de autodesenvolvimento, de fé, de espiritualidade, de mudança de mentalidade. Eu reuni várias áreas para que seja, de fato, um código que a pessoa consiga aplicar na vida dela. É muito legal que eu usei um formato mais leve, né? No livro, que eu criei historinhas
para ficar uma leitura mais fluida, para a pessoa conseguir identificar padrões ali. E logo depois eu ensino como reprogramar, como mudar hábitos, atitudes que a pessoa toma hoje, mas que ela precisa ajustar para conseguir conquistar uma mudança efetiva ali na frente. Tudo tem dentro do livro, né? Cada capítulo, aí cada vez que eu mexo eu quero aumentar mais um capítulo, mas aí eu vou deixar para o segundo volume. E Ana Lu, quando surgiu esse nome Código? Tem alguma coisa assim que te inspirou a colocar esse nome, Código? Constância é aquela coisa que você faz todos os dias, né? Mas e o código? Então, a constância é o que você faz repetidamente, né? Aham. O código é porque literalmente uma estrutura de reprogramação mental. Você precisa pegar e aplicar. Não é um livro para você simplesmente ler. Você precisa ler e aplicar o que você está aprendendo ali na sua rotina, de acordo com a realidade de cada um. E a gente também quer perguntar por que, Ana Lu, o seu livro é tão necessário para as mulheres? Que incrível essa pergunta. Então, primeira coisa, não existe promessa milagrosa, né? É literalmente para quem quer ter clareza em decisões, quer ter assertividade no comportamento, quer melhorar foco, quer alcançar objetivos maiores, né? Quer alçar voos maiores, porque aplicando na vida de cada um, vai ter uma resposta assim, surreal, porque desde os primeiros capítulos, desde das primeiras técnicas que você utiliza, você já consegue ter uma mudança visível em comportamento, em ambiente, em companhia. Agora, a gente gostaria também que você desse um conselho para as pessoas que estão assistindo agora, que ainda não têm o seu livro e o que elas estão perdendo. Gente, olha, já cliquem que tá para pré-venda, tá? Vou deixar no tá link da minha bio, do Instagram, para pré-venda. Estamos aguardando para fazer a publicação do livro físico. Mas você, mulher, você precisa aprender a sustentar a sua rotina com constância e de uma forma mais leve, sem força, com uma clareza mental e tomar decisões conscientes a partir disso. Existe constância suave? Com certeza. Quando a pessoa pensa em constância, pensa, ai, eu tenho que fazer isso sempre, ai, deve ser muito dolorido, já logo imagina a dor, né? É como se fosse uma academia, né? Academia você vê assim, poxa, tem um resultado, você está com um corpo mais bonito, mas aquela coisa, você tem que suar a camisa para poder chegar no resultado. Justamente. Então, a constância, ela não precisa ser por força. Não por força e não por violência. Ela pode ser sem se endurecer. Quando você cria uma estrutura, você consegue adquirir constância, aplicando a sua energia de forma otimizada no que é necessário. Você consegue selecionar as tarefas que você tem que fazer, precisa fazer, e trocar hábitos ruins por hábitos bons. E em um dado momento, aquilo ali vai se tornar prazeroso. E é uma parte da minha mentoria, né, que é a última de reprogramação mental, é justamente isso. É conseguir identificar o prazer em hábitos dentro da disciplina, dentro da aplicação da constância na rotina da mulher. Então, ela vai conseguir enxergar prazer naquilo ali, porque ela vai ver a mudança de tudo do que ela foi e ela vai ver onde ela quer chegar. E quando a pessoa, por exemplo, lê o seu livro hoje, o que muda primeiro? É a mente, é o corpo, é a rotina ou são ambos? Então, a mente, né? Porque se a mente não mudar, nada muda. Não adianta. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade para a gente ter uma mudança de realidade. Porque senão, não adianta. Eu posso falar aqui, pode ler meu livro, pode ler qualquer coisa, qualquer livro, qualquer autor famoso, qualquer best-seller.
Se a pessoa não decidir, ela não vai mudar a realidade. A decisão é que muda tudo. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Tem muitas mulheres que também passam por certas situações, elas querem mudar, mas sofrem muita sabotagem. O que você me diz sobre esse assunto? Olha, o que mudou a minha forma de ver, questão de sabotagem, de autossabotagem, foi um livro que eu li, que é sobre crenças limitantes, né? O Poder da Ação. Foi a minha virada de chave, já tem muitos anos que eu li esse livro, e a gente é muito bom em criar historinha. Lembra que eu falei que o meu livro ele é em formato de história? Por quê? A gente gosta de se apegar a isso. Então, você começa a criar historinhas para não fazer as coisas. Você já ouviu, você já percebeu, assim, quando a pessoa ela não vai na academia. Aí você fala, por que você não treina? Porque eu não tenho tempo. Mas que horas que você chega do serviço? 6 horas da tarde. Então, por que você não vai 6? Não, tá muito cheia a academia. Por que você não vai 6 da manhã? Então, não, vou ter que acordar mais cedo. Então 8 horas da noite. Tá muito tarde. Então, a gente sempre vai arrumar uma desculpinha para não ir. E o pior é quando você arruma para você mesmo. Essas historinhas, né? Essas desculpas. E é aí que nasce a autossabotagem. Não tem como você parar de se sabotar se você não decidir ser responsável com as suas decisões. Você precisa ser autorresponsável antes de se autossabotar. Você só vai mudar esse padrão quando você decidir se responsabilizar. Quem é você sozinho? Se você decidiu acordar 5 minutos mais cedo. Gente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre sono, porque eu sempre vou querer dormir um pouquinho mais. Mas eu sei que eu preciso acordar. Não é questão de deixar mais 5 minutinhos. Às vezes eu não tenho... Se eu me programei para dormir naquele dia, ok. Mas se eu tenho responsabilidade, eu vou acordar e vou fazer o que eu preciso fazer. Então, é o compromisso consigo mesmo. Mas eu quero agora incluir na minha rotina um momento mais espiritualizado pela manhã. Então, eu vou acordar 15 minutos mais cedo? 30 minutos mais cedo? Então, eu vou acordar e vou orar. Eu vou acordar e vou fazer yoga. Eu vou acordar e vou fazer um trabalho respiratório. É um compromisso comigo. Se eu deixar de fazer, alguém vai me cobrar isso? Não vai. Então, é se autorresponsabilizar. Não tem como eu mudar o seu comportamento. Eu posso te ensinar a mudar, mas é uma decisão individual. E se parar de se sabotar é justamente isso. Você traça microações que você consiga fazer, obviamente, né? Porque se eu não corro, eu não posso querer correr 10 km amanhã cedo, não. Eu tenho que começar a caminhar, depois eu vou aumentando a velocidade, vou aumentando a distância. E aí sim, porque são metas executáveis. Então, se você decide fazer, você tem que ter o compromisso consigo mesmo. E isso é autorresponsabilidade. É a cura para a autossabotagem. Às vezes elas gostam de transferir essa culpa. Justamente. E acaba não conseguindo atingir os seus resultados. E agora, também outra coisa que eu lembrei aqui sobre perfeccionismo. Mulheres que têm muito perfeccionismo e acabam não conseguindo atingir os seus resultados. Justamente, é uma parte do que gera procrastinação. Porque você sempre está se preparando para o julgamento alheio, né? Perfeccionismo. Você nunca dá o start, porque nunca tá bom. Então, vai te fazer procrastinar muito mais. Porque você quer ser perfeito. E a gente não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Você aprende fazendo. Então, não adianta, mulheres, ficar esperando a perfeição para iniciar. Porque eu ainda não estou pronta. Porque eu não vou fazer dieta, não, porque eu não consigo fazer caminhada. Não é assim, é um passo por vez. Você precisa ir. Você só vai conhecer o caminho andando, trilhando. Não tem como você ser perfeito. Esquece. E como sair daquela questão do tudo ou nada?
Você... Às vezes tem muitas pessoas que ficam ali em cima do muro. É a parte do perfeccionismo, né? Entra aí também. Porque a pessoa, ou ela quer ser excelente, ou ela não vai fazer. E nós precisamos ir passo a passo, step by step, mais uma vez, é passo a passo, um dia por vez. Você vai aprendendo, vai executando, vai testando, vai mudando o que for necessário. Ajustando a vela, né, do barco, ou mudando a rota do GPS. Quando você começa, você vai testar. Deu certo? Então vou continuar. Não deu certo, não. Preciso melhorar em tal coisa. Assim acontece quando a gente erra o caminho, né, que está no GPS. Ele não fala para e desce do carro. Fala recalculando rota. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente recalcula a rota. A gente começa e vai ajustando. E a disciplina precisa doer? Como eu disse, né? Para você começar a ter disciplina, vai ser desconfortável. O nosso cérebro, ele quer conforto. A gente está viciado em dopamina. A gente quer prazer, né? A gente quer coisa boa. Então, para você reprogramar, você precisa mudar. E toda mudança, ela gera desconforto. Quando que a constância se tornou um propósito na sua vida? Quando eu entendi que era só assim para eu ter o resultado que eu queria. Porque começar e parar, eu já sei que eu não vou conseguir. Agora, começar e continuar, eu sei que eu vou ter o resultado que eu quero, que eu preciso e o que eu espero, em algum momento. Agora, se eu desistir no meio do caminho, já sei que eu sou uma derrotada. Quando você diz que você pode, você pode. Quando você diz que você não pode, você está certo. É os seus pensamentos e as suas atitudes que vão criar a sua realidade. Então, não tem outro caminho. É começar e continuar até dar certo. E por isso, constância. Constância com estratégia vai te levar a caminhos absurdos e inexplicáveis. Uma frase, uma palavra, é constância? Olha, pode ser constância, mas eu acredito que transformação, que é de fato o que eu proponho para as minhas mentoradas e para as mulheres que me seguem no Instagram, porque eu acredito que a gente pode ser melhor todos os dias, que nós podemos mudar a nossa rota, que nós podemos mudar o nosso cenário, que a gente pode melhorar. Então, transformação. Você tem alguma mensagem para poder deixar para as pessoas que não conseguem alcançar os seus sonhos, porque de alguma forma elas precisam ser impulsionadas a entender isso, tudo que você falou aqui, porque é algo que implementa em várias áreas da vida, né? Sim. A pessoa precisa estimular uma meta, precisa ser constante, precisa ter clareza nas coisas. O que você diria para essas pessoas que ainda não sabem nem como chegar, não tem motivação? Se nada mudar na sua vida hoje, onde você vai estar daqui a 6 meses? E se você conseguisse mudar o que te incomoda hoje na sua rotina, na sua vida, onde você vai conseguir chegar? Reflitam. Nós vamos para a parte de perguntas rápidas. É um ping-pong ali. Bem legal. Vamos lá. Aí, uma das opções você escolhe: rotina ou liberdade, Ana Lu? Estão atrelados. O que você acha? Porque a rotina, ela vai te dar a liberdade de escolha.
de escolha do que fazer, aonde ir, o porquê ir, com quem ir. Quando você tem uma rotina, você tem disciplina, você acessa esse poder de ter liberdade de escolha. E se você escolhesse um, qual você escolheria? Liberdade. Constância ou motivação? Só pode escolher um. Constância, sem dúvidas. A motivação acaba. A motivação é vazia, né? Ela depende de vários fatores para acontecer. E a constância, ela depende de estrutura. Culpa ou consciência? Consciência. Por que consciência? Porque a culpa, ela te sabota. A culpa e o medo, né, são os maiores destruidores de sonhos. Porque a gente se culpa e de coisa que muitas vezes nem existe e não consegue fazer com medo do outro criticar, de como vai ser. E volto a dizer, se a gente não colocar o pé, a gente não vai saber como que é o caminho. A gente não vai conhecer o chão. Acelerar ou sustentar? Depende. Não pode, depende, né? Escolheu uma. Acelerar acelerar resultados, acelerar mudança, acelerar metas, acelerar escolhas, acelerar em tomar decisões, acelerar em ser uma pessoa melhor, a ter uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de milionário, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de herdeiro e não de escravo. Um hábito que mudou a sua vida? Arrumar a cama. Arrumar a cama? Já viu aquele livro, Arrume Sua Cama? Foi uma coisa que mudou muito pra mim. Porque às vezes eu levantava e fazia as coisas, saía e voltava. Eu chegava, eu via a cama bagunçada, me dava uma tristeza, mas aí você bota as coisas em cima e continua com aquilo. E aí você fica com aquele bloqueio, né, mental. E quando eu comecei a arrumar minha cama, eu levanto, antes de qualquer coisa eu já arrumo, ajeito a cama. Já é uma micro vitória que eu tenho no dia. Então o cérebro já entende, olha, ela acordou. Então, ela já é vitoriosa, porque ela já arrumou a cama dela. Então, ela já está pronta para enfrentar o dia. E também é um momento ali, né, de uma consciência, que você está com a consciência muito limpa, com o espírito muito limpo. Então, você já assume essa postura de vencedor. Quando você já tem uma micro-vitória ali. E é isso. E eu ensino isso no meu livro também. Uma verdade que te libertou? Várias. Jesus. Você acha que Jesus é fundamental para viver uma vida também extraordinária? Com toda e absoluta certeza. Quanto mais eu estudo neurociência, mais eu me apaixono por Jesus. Mais eu me apaixono por Deus. Porque, primeiro, que nós somos uma máquina incrível e linda. Eu tive a oportunidade de entrar em um cérebro em sei lá quantos vários Ds, e dava para ver as sinapses ocorrendo dentro em realidade virtual, né? Gente, é a coisa mais linda que existe, é o cérebro funcionando. Mas não só isso, né? Quando a gente começa a acessar essa espiritualidade, você entende o potencial e o poder que a gente tem dentro de nós, né? O que o Senhor, o que Jesus, Deus nos concedeu, que é o poder criativo, o poder de transformar vidas, de falar, da natureza, de você acessar a natureza ali, tudo me faz conectar com Deus, né? Tá na natureza, olhar para o céu, agradecer. Então, realmente é fundamental, é imprescindível. Eu
tô lendo um livro, tô terminando um livro agora, que foi, assim, absurdo, porque ele te faz acessar a espiritualidade de uma forma inexplicável. Cartas de Cristo. A consciência crística manifestada. Então, você começa a entender, a trazer isso para a realidade, e a gente abre os olhos para muitas coisas que, às vezes, só lendo a Bíblia, você não vai conseguir entender. E muitas das coisas que estão na Bíblia, a neurociência explica. Até fiz um post lá no meu Instagram falando disso, né? A gente lê na Bíblia, só que você não leva para a consciência aquilo. E aí vem a neurociência e fala que os seus pensamentos vão criar realidade. Que as suas palavras vão criar realidade. E na Bíblia tá falando para a gente abençoar, né, a nossa vida, a nossa família, para a gente ter palavras de... esqueci, Provérbios 24:3, se eu não estou enganada, mas sobre profetizar e falar palavras boas e abençoadas, né? Usar a boca para abençoar. E isso tem muito a ver com a neurociência, porque se você fala, o seu cérebro entende aquilo ali como verdade. Se você fala que você é bom, você é bom. Se você fala que você é ruim, você é ruim. Se você reclama, você vai estar afetando todo o seu ambiente ali e você vai internalizando aquilo ali. Se você agradece, você também vai internalizar. E vai deixar um ambiente muito mais agradável. Então... é isso, basicamente. A Bíblia, ela tá muito... A neurociência está muito interligada com a Bíblia. E não existe outra verdade, né, que liberte, que não seja Jesus. E qual convite você daria para essas pessoas que chegaram até aqui, estão assistindo? Fala para elas. Conheça-te a si mesmo. Conheça-te para que você possa se moldar e se transformar. Aprenda todos os dias um pouquinho. Mudança de mentalidade muda realidade. Me sigam no Instagram. Curtam. Se inscrevam no canal. O seu Instagram é @souanalufrites. Tá vendo aí, gente? Vamos deixar também o Instagram dela aí, passando na tela. Vamos deixar aqui na descrição também. Não deixe de seguir ela lá. Olha para você ver tanta coisa que a gente aprendeu aqui. Nós estamos chegando ao fim, mas a gente quer agradecer a sua presença. Foi um episódio diferente, né? Falou sobre mentalidade, sinapses, muitos assuntos para as mulheres, né? Específicos, e a gente está muito feliz pela sua presença, Nalu. E olha, estamos muito gratos, tá? Pela sua vida. E espero ela voltar futuramente aqui no Papo Milionário, fazendo sucesso pro Brasil inteiro. Você volta aqui. Amém. Recebo, Jesus, recebo. Gente, e vou deixar disponível lá no link da minha bio, tem um e-book gratuito, vocês podem baixar, @souanalufrites, sobre como reprogramar sua mente em 15 minutos. Atitudes para vocês tomarem agora, sem desculpa, para começar a mudar a sua realidade. Muito obrigada. Tá vendo aí, pessoal? Não perca essa, tá? Porque um e-book da Ana Lu, gratuito. Aproveita e sai correndo e vai lá na bio dela. Tá bom? Tchau, tchau. Mais um Papo Milionário chegando ao fim. E é isso aí. Não deixe de curtir, não deixe de comentar.